Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos ao 10º episódio dessa terceira temporada do podcast Spoilers da Vida. E não se esqueça de favoritar o podcast para poder acompanhar todo novo episódio que sai semanalmente, com conteúdo bacana sobre comportamento, liderança, inteligência emocional e muito mais. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre hábitos, os hábitos da manhã. Quem já acompanha os episódios sabe que eu já falei do Clube das 5, da influência do nosso sono no nosso dia, na nossa energia, na motivação que a gente tem. E hoje eu vou trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto. É fato que cada pessoa tem um ritmo, tem uma fisiologia, que os nossos organismos, por mais semelhantes que eles possam ser, eles não são iguais. Então o que eu vou falar daqui em diante pode não se aplicar 100% a você exatamente da forma como eu vou falar. E durante anos, a gente vem vendo aí estudos sendo feitos sobre como é que os hábitos influenciam na nossa vida, desde influenciar no nosso relacionamento, no nosso sucesso profissional. E vocês já devem ter ouvido falar de vários livros sobre isso, O Poder do Hábito, O Milagre do Amanhã, Os Segredos da Mente Milionária e muitos outros. E o que esses livros eles têm em comum? É que eles associam esses hábitos e como eles funcionam aos resultados que cada um de nós obtém. E na grande maioria dos casos, o começo do seu dia, aquelas primeiras horas, é o momento mais importante. É como se você estivesse se preparando para tudo que pode acontecer ao longo do seu dia. Mas, como eu falei, não é uma bala de prata, nem todo mundo funciona da mesma maneira, e por isso a gente tem que testar os hábitos e entender quais que fazem sentido e quais que não fazem sentido. E eu vou apresentar aqui alguns hábitos que, para mim, no meu cenário, fazem muito sentido, mas você, obviamente, tem que testar de acordo com o seu organismo, com a sua fisiologia, e buscar os melhores hábitos para te motivar, para te dar energia, para te ajudar no seu propósito. E alguns autores e pesquisadores, hoje eles dizem que essas ações, esses hábitos que eu vou descrever aqui em diante, são hábitos positivos e devem ser realizados antes do seu dia começar, de verdade. Por quê? Entre 5 e 8 horas, ou seja, antes da sua cabeça já estar atribulada de você entrar no olho do furacão, Então, antes de qualquer hábito, óbvio, tem um ponto muito importante que é acordar cedo. Não adianta você começar o seu dia às 10 horas e já correndo atrás de recuperar o tempo perdido, porque com certeza você não vai estar com cabeça para fazer nada do que eu vou falar aqui, nenhum desses hábitos, nenhuma dessas ações. E quando eu falo acordar cedo, é óbvio, não é acordar 3 horas da manhã, mas é acordar cedo o suficiente para que você possa realizar cada uma dessas ações. Isso pode ser 5 horas para alguns, 6 horas para outros, de acordo com o seu ritmo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro hábito aqui é até uma brincadeira, Silêncio, Bruno! Brincadeira à parte, para quem conhece aí, foi do filme Lucas, o primeiro hábito é o silêncio, é separar alguns minutos no início do seu dia para você passar em silêncio, para melhorar a acuidade mental, acordar, você geralmente já acorda naquela rotina conhecida, acorda, escova os dentes, lava o rosto, bebe um copo d'água, porque a água é importante para hidratar o nosso organismo, depois de 6 a 8 horas de sono, a gente acaba às vezes até acordando com aquela dor de cabeça chatinha, que é o corpo avisando que ele precisa ser reidratado. E depois disso, é importante escolher um lugar onde você possa ficar em silêncio ali, sem ser interrompido, sem distrações, durante alguns minutos. Isso pode ser 5, 10, 15 minutos, óbvio, de acordo com a disponibilidade de cada um, e já é o suficiente para começar a limpar a sua mente. Com o tempo, se você se sentir confortável, óbvio, aproveita esses minutos para meditar. Eu sei que é difícil inicialmente, mas é uma questão de hábito. E tem muitas ferramentas que podem te ajudar, como o Headspace, como os áudios sobre meditação guiada, que tem no Deezer, no Spotify e até no YouTube. E para mim, o que funciona melhor dentro de todas essas técnicas, é focar na minha respiração. Beleza? Então, se você se sentir confortável, começa a meditar, senão só fica ali no seu silêncio. Tem algumas pessoas que gostam de orar, de rezar. Então, para cada um vai ser uma característica, mas é importante esse momento não ser interrompido por distrações nenhuma, celular, telefone, televisão, e que você possa realmente se dedicar a esse silêncio. O segundo hábito é o hábito de programar o seu pensamento através de afirmações. Essa técnica
ela é muito comum na programação neurolinguística, né, na PNL, e ela tem como objetivo criar um condicionamento positivo em relação aos seus objetivos. Pode até parecer meio estranho assim para algumas pessoas, meio cabalístico, né? Eu, em um primeiro momento, afirmar: eu consigo perder 10 quilos, eu vou viajar para a Europa. Tem muita gente que não se sente bem em fazer isso porque acha que é algo bobo, né? O fato é que quando você faz essas afirmações de coisas que você quer alcançar, que você quer fazer através do seu organismo, o seu corpo, através de neurohormônios, ele vai produzir, liberar no seu organismo sensações positivas. Vai te dar mais motivação, mais energia, mais vontade de chegar nesse propósito que você quer alcançar, e você vai passar a sentir isso. Da mesma forma como você, se começar o dia reclamando, falando de coisas que não vão dar certo, coisas ruins ou pensamentos ruins, você vai fazer exatamente o oposto. Isso vai te tirar a energia e vai poluir o seu organismo com cortisol, por exemplo, que, dependendo da quantidade, vai te deixar ali de mau humor, vai te deixar desmotivado. Mas que tipo de afirmações eu posso fazer? As que você tiver de acordo com o seu objetivo, o que você quer alcançar, das capacidades que você tem para alcançar os seus objetivos, tudo que você quer ser, ter ou fazer. Isso que é importante. E não se esqueça de anotar também as suas afirmações e deixar em algum lugar visível para que você possa repetir isso todos os dias, né? Não é só afirmar um dia. Isso tem que ser uma coisa consciente e que você programe diariamente. O terceiro hábito é o hábito que também vem da programação neurolinguística, né? É o hábito da visualização. E eu acho até que ele é um adendo do hábito anterior, né? Aqui vale lembrar algo que eu costumo falar nos meus episódios: o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é realidade do que é pensamento. O que eu quero dizer com isso? Se você estiver atravessando uma ponte a 100 metros de altura, o seu cérebro vai mudar a fisiologia do seu corpo. Seu corpo vai ser bombardeado por adrenalina, você vai sentir medo e assim por diante. Se você estiver assistindo um filme ou se você estiver pensando algo que também te coloca numa situação de risco, o seu cérebro vai ter os mesmos gatilhos, mesmo sabendo que esses cenários não são reais. Por isso que quando a gente, às vezes, pensa muito sobre o futuro, sobre coisas que podem acontecer, principalmente coisas ruins, a gente acaba visualizando isso. Isso traz pra gente aquela sensação de mal-estar, que é o excesso de adrenalina e até de cortisol no nosso organismo. Pô, Bruno, beleza, agora faz muito sentido, mas o que eu tenho que fazer então? Visualize coisas boas, sucesso, ações positivas. Aquele nadador, o Michael Phelps, que é recordista mundial, né? Ele fazia muito isso, ele visualizava as vitórias dele e às vezes ele detalhava tanto no pensamento dele como é que seria cada braçada, quantas braçadas ele tinha que dar para cumprir o percurso inteiro, o sentimento que ele ia ter com a vitória. Tudo isso, além de dar mais energia para que ele pudesse ir em frente em relação ao propósito dele, funcionava muito bem para motivar, para também ele se preparar para aquele momento, né? Tem até uma história bem relevante de um cenário desse, que foi quando ele teve o óculos, né, de natação alagado. E ele conseguiu mesmo assim ganhar. E perguntaram: mas como é que você conseguiu ganhar mesmo não conseguindo enxergar? Ele falou: eu já tinha feito isso algumas vezes. Então ele já tinha até visualizado o sucesso mesmo com um cenário de risco. Uma dica: se você for uma pessoa visual, assim como eu, vale aqui a pena colocar imagens que te ajudem a visualizar o teu objetivo, tá bom? O próximo hábito é o hábito da leitura. Esse deveria ser autoexplicativo, né? E eu mudaria até de leitura para aprendizado, porque hoje a gente tem muitas fontes de informação com boa curadoria, né? Como conteúdos bons em documentários, em podcasts ou até mesmo em vídeos do YouTube. E de forma geral, imagine que até agora você limpou sua mente de tudo que poderia te tirar o foco, você afirmou a sua capacidade de realizar seus objetivos, você visualizou como esses objetivos vão ser alcançados e agora você está com toda a motivação para fazer isso acontecer, beleza? Mas não adianta tudo isso se você não tiver o conhecimento, as ferramentas necessárias para se autodesenvolver e ser capaz de atingir os seus objetivos. Um exemplo simples de como aprender, né, de como utilizar a leitura: se você pegar aí 10 páginas por dia durante a semana, você vai ser capaz de ler um livro de 200 páginas em um mês. Já pensou você terminar 12 livros ao longo do ano? É claro que você só ler por ler não é o melhor caminho.
O importante é você não se embriagar de tanta informação, mas também aplicar o que você está aprendendo, né? O mesmo acontece se você parar, por exemplo, 20 minutos ao longo do seu dia para assistir um vídeo ou ouvir um podcast. Em um ano, isso vai te dar aproximadamente 90 horas de estudo. E só para você ter uma ideia, às vezes isso é mais do que 3 disciplinas de faculdade, que às vezes vão de 20 a 30 horas aí. Então, por mais que você ache pouco, mas são só 20 minutos. É o suficiente para você se desenvolver e desenvolver tudo que você precisa para alcançar os seus objetivos. E o quinto hábito é o hábito da escrita, né? E nesse hábito a gente tem diversas oportunidades boas. A primeira é que você todo dia de manhã escreva as ações que você vai realizar diariamente, como se fosse um diário de bordo, né? É uma técnica muito comum até no coach. E só de fazer isso você já vai ter um impulso de ação para não procrastinar, para seguir adiante, e também vai ter uma visão clara do que você precisa fazer ao longo do seu dia, de forma organizada, priorizada, sem aquela sensação de estar meio perdido durante o dia, sabe? Quando você começa o dia e aí naquele momento você começa a se planejar, então você perde muito tempo começando o seu dia. E você também pode escrever suas metas semanais, seus hábitos, coisas que deram certo ou não do dia anterior, ou até mesmo alguma questão de gratidão, né? Eu sou grato por isso que aconteceu na minha vida, também é muito bom para o nosso organismo. Outro ponto é utilizar esse tempo de escrita para organizar o seu aprendizado e até mesmo para se preparar para ser um multiplicador. Muitas pessoas elas acabam aprendendo muito, né? Imagina, ler 12 livros é muito conteúdo, mas elas guardam isso para si mesmas e elas sequer aplicam isso na vida delas. E quando você traz algum conhecimento e multiplica esse conhecimento, você pode estar ajudando alguém que precisa dessa informação, até mesmo para mudar a vida dessa pessoa. Inclusive, essa é uma das razões pela qual eu faço esse podcast que você está ouvindo. E por último, e obviamente não menos importante, não adianta a gente fortalecer a mente e deixar de lado o corpo, né? Nós somos uma unidade indivisível, né? Individuais, ou seja, a gente precisa também ter foco em manter o equilíbrio do nosso corpo. Mas não é só isso. Quando a gente faz exercício, a gente também libera as famosas endorfinas, né, que dão a sensação de alegria, de prazer. Por isso que existem pessoas que literalmente são viciadas em exercício, porque elas realmente querem manter aquela sensação positiva, aquela sensação de alegria diariamente. E não precisa ser um super treino, né? Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, um treino de musculação, até mesmo uma aula de aeróbico. Isso é totalmente individual, você vai ter que saber o que te faz feliz e em que quantidade, e aí você vai ter que testar mesmo. Eu, por exemplo, adoro exercícios outdoor, no mar, eu gosto de fazer canoa havaiana, stand-up paddle, e uma das vantagens, para mim, é o contato com a natureza, né? Não tem preço você estar remando ali do lado das tartarugas, ou então ver um cardume passando bem debaixo do seu pé. E esses foram os hábitos de ouro, né? Para você começar a trazer energia para o seu dia, mais clareza, mais equilíbrio. Agora também não adianta conhecer tudo isso que eu falei e não fazer nada com esse conhecimento. Então, bote em prática e depois você me conta aí como isso mudou o seu dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o conteúdo de hoje. A gente se vê semana que vem. Mesmo esquema. Se gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário e semana que vem a gente tem mais conteúdo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.